Fala galera, Rafael Kutait da Prospect Pro. Estamos aqui em mais uma gravação do ProspectCast, o podcast da Prospect Pro. Estou aqui com meu amigo André Mori. Andrezão, olá, boa tarde. Tudo bem, gente? Aqui comigo. Obrigado, Rafa. Show de bola. Vamos lá. Vamos nessa. Hoje é um dia especial, aí tem um cara que tem uma história que eu me identifico demais. É um cara que começou como vendedor como eu. Mas antes de a gente anunciar aqui nosso participante, quero falar aqui dos nossos patrocinadores, né, André? Show de bola. Então o ProspectCast é patrocinado pelo AutoConf, que é o melhor sistema de gestão para lojas multimarcas do Brasil, não só para lojas multimarcas, mas também para operações de concessionárias que tem o departamento de seminovos. Você que é lojista, você que é concessionário, tem um departamento de seminovos, o AutoConf ele pode te ajudar a gerenciar o estoque, gerenciar a avaliação, tem emissão de nota, eles têm gestor de leads, eles cuidam do seu site, enfim, uma solução completa para gerir o estoque, para gerir a operação de seminovos. E o mais legal de tudo, André, é que ele foi feito por um lojista. Exatamente. Então a gente usa aqui a hashtag treinamento com linguagem vendedor e o AutoConf ele foi feito de um lojista para os lojistas. Então ele tinha uma dor, uma dificuldade lá no dia a dia e decidiu montar o sistema dele. Então para você que não conhece, vai ter um logo aqui em algum lugar desse vídeo, entre em contato, fala com o Peterson lá que ele vai com certeza te fazer uma apresentação e você vai se surpreender com a ferramenta. Legal. E a dor da avaliação, né, gente? Quando você vai avaliar um carro para o cliente que você tem que demonstrar o porquê que você está pagando aquele valor, com o AutoConf você consegue detalhar isso para o cliente. Qual é o valor de tabela, por quanto vai vender, o que tem para ser feito no veículo, e você mostra esse documento para o cliente. Ele consegue entender ali essa avaliação com muito mais clareza. Melhora a questão da argumentação, né? Você consegue comprar melhor o seminovo porque você tem argumento. Muito bom, André. Então, vale a pena conhecer. É uma ferramenta feita por um lojista que tinha dificuldades. Então, entre em contato lá. E também somos patrocinados pela Gestalto Brasil, que é a maior certificadora aí para seminovos, para veículos usados do Brasil. Eles atendem hoje aí quase 3 mil empresas, não só lojas multimarcas, mas concessionárias, associações de marca, montadoras, enfim. A Gestalto Brasil você consegue terceirizar a garantia aí no seu estoque de usados, você consegue dar até 2 anos de garantia e você consegue agregar valor na venda, para você vender mais e melhor, mostrando para o teu cliente que ele tem uma segurança de até 2 anos e eles têm por trás uma grande seguradora mundial, que é a Assurance, né? Isso. Então eles conseguem aí garantir até para veículos premium, super premium, uma grande credibilidade e força. E aquele vendedor que não tem tempo de prospectar, que fala que não dá tempo de trabalhar o Instagram, porque é muito BO, né, muito retorno. Então, sabe o que você faz? Contrata a Gestalto, que teu vendedor vai ter tempo de sobra para trabalhar o Instagram, para prospectar, para trabalhar o CRM, terceiriza a parte de pós-vendas. Além de você agregar valor na venda, seu vendedor vai ter mais tempo para prospectar, certo? A maior dor dos lojistas, né? Quem fala em seminovo hoje já pensa no que pode acontecer com esse veículo, o que ele pode trazer de surpresas ali. A Gestalto quebra esse galho para você e resolve isso. Né? Além de poder gerar para você ainda uma fonte de receita, porque além de vender o veículo usado, você pode vender a garantia de 1 ano, 2 anos, você pode agregar este produto a mais para o cliente ali. Falamos do sistema, falamos da garantia. E no meio do caminho tem o Prospect Pro. E a gente treina o seu pessoal para vender melhor, né, Rafa? Boa, com certeza, André. E quem estiver assistindo esse vídeo, que tiver interesse em conhecer, coloca aqui nos comentários, eu tenho interesse, vai ter uma condição especial. A gente tira a comissão do André, o André trabalha... Esquece essa parte, gente, esquece essa parte. Aí fica mais barato, né, André? Show de bola. Bom, hoje vai ter um cara aqui sensacional, que tem experiência mais de 30 anos no setor automotivo. É um cara que veio do nada, né, também, como vendedor. Então, muito obrigado aí, Gustavo, pela participação. Prazer ter você aqui no nosso podcast, meu amigo. Obrigado pelo convite, André. É uma honra poder participar aqui com vocês, com esse time aí que tem um baita do conteúdo. Mas antes de mais nada, eu quero deixar a minha observação sobre os patrocinadores. Belo e Felipe, vocês têm que dobrar o pedágio, porque o que esses caras falam de vocês aqui, pelo amor de Deus, meu. Olha, eu fiquei até com inveja, eu vou virar patrocinador, porque é com pulso, com uma firmeza, e eu falo com propriedade, porque eu sou cliente dos dois. Tá? É isso aí. Muito bom. Muito bom. Pode aumentar o pedágio, hein? Mas vamos lá, gente. Muito bom. Vamos lá, gente. Precisando comprar um Kia, um Peugeot ou um seminovo Premium, Acta Motors. E o Citroën, não esquece o Citroën também. É isso aí, legal. Isso aí. Bom, muito bom. Você é concessionário Kia desde 2011, então são aí 12 anos. Isso. Né, de concessionário, mas você é um cara que começou com multimarcas, né, como vendedor do nada. Queria que você contasse aí um pouquinho para nossa audiência quem é o Gustavo, a tua história. Eu sei que você tem uma experiência fantástica, tenho certeza que a experiência vai inspirar e vai contribuir muito aí para nossa audiência aqui. Bom, a minha história ela é
uma história de uma criança que resolveu ser empresária, né? Então, eu desde pequeno sempre gostei de vendas. Então, eu ganhava um gibi, uma revistinha, ia para a porta de casa e queria vender a revistinha para pegar o dinheiro e comprar outra, né? É verdade. Cheguei a vender chup-chup, que é aquele geladinho na fila da balsa, escondido da minha mãe. Quando ela descobriu, ela quase me matou. E aí, quando eu tinha uns 13 anos, eu comecei a fazer triatlon e resolvi começar a comprar e vender bicicleta. Porque eu sou de Santos, e em Santos não vendia bicicleta de alumínio, que na época era uma coqueluche. Então eu ia para as provas com a bicicleta que eu comprava durante a semana em São Paulo, vendia e comecei a fazer esse pé de meia. Logo em seguida comprei um Bug Baby, aquele buguinho de fibra, com 15 anos. Aí trabalhei mais um pouquinho nos meus negocinhos, comprei uma Saveiro. E aí resolvi pedir para o meu pai, que eu sempre fui muito orgulhoso, não gostava de ganhar nada de graça, né? Pedi pro meu pai trocar Saveiro num Gol GTI. Lembra do Gol GTI? Azul com para-choque cinza. Caramba. Ele falou que ia me internar, porque o Gol GTI era mais caro que o carro dele. Carro de patrão. Carro de patrão. Aí eu consegui negociar com ele por uns 6 meses, e ele falou que se eu passasse na faculdade, ele ia trocar minha Saveiro no GTI. Muito bem, passei na faculdade, me fizeram o trote, fiquei careca, fiquei um mês andando com o Gol GTI, eu falei, eu sou o típico playboy, isso não faz parte de mim. Falei, pai, vou vender o GTI, vou começar a comprar e vender carro. Ele falou, agora eu vou te internar de verdade. Muito bem. Ele foi conversar com um amigo dele, que era concessionário na época, perguntou, quanto vale o carro? Vale tanto. Falei, então deixa ele vender o carro, daqui a uns 3 meses você puxa o capital. Se tiver mais que o que vale o carro, você dá mais 3 meses. Se tiver menos, recolhe a tua grana, devolve o dinheiro da Saveiro e manda ele fazer outra coisa da vida. E aí começou. Trabalhei durante 4 meses em casa. Depois de 4 meses já tinha 4 carrinhos. Claro que carros mais baratos, né? Porque o GTI vai dividindo. E aí montei um Lava Rápido em Santos. Meu primeiro CNPJ foi em 92, eu tinha 17 anos. Fui emancipado. Fiquei durante uns 6 meses com o Lava Rápido, lavando o carro, polindo o carro e vendendo o carro. Então talvez esse seja um dos meus grandes defeitos, que hoje, se eu vejo um carro mal preparado no showroom, eu quero esganar o gerente. Você conhece tudo, né? Sabe todo o detalhe. Carro com a pintura velada, com a roda com... É uma coisa que me incomoda. Para vender tem que estar lindo, exatamente. Né, cara? Agora eu contratei um diretor para cuidar disso, porque só eu tava morrendo, né? Nosso grande Edmar aí falou que vai deixar os carros tinindo no showroom. Show de bola, show de bola. Ali em Santos é legal. Eu trabalhei uma época ali, né? E tem um pessoal numa rua indo para São Vicente, que o pessoal fica ali Orquidário, com o dedinho, assim. Os Catarinas. Isso aí. E até hoje, né, cara? Trabalhei ali 15 anos atrás. É famoso. Eu fui lá recentemente, tá ali a galera comprando os carros. Quando o pessoal vem na loja e não gosta da avaliação, eu vou levar nos Catarinas. Eu falei, pode levar nos Catarinas o carro. É famoso, que é o pessoal do Sul que leva para lá, Paraná, Sul. Enfim. Aí fiquei nesse Lava Rápido uns 6 meses, aí resolvi montar realmente uma loja. Afinal, eu já tinha 18 anos. Já tinha habilitação e tudo. Bastante tempo, uma experiência muito grande já. Experiência enorme de 7 meses. E montei uma loja de carro. Claro que quebrei a cara 200 vezes, porque ninguém... Qual o nome da loja no início? Chamava Personal Car. Personal. Essa loja, depois de 2 anos, é uma loja de 150 metros quadrados. Eu vendia 100 carros por mês. Caramba! 100. Eu tive essa loja de 1993 até 2001. Eu tive essa loja. Realmente era um fenômeno. Porque eu digo o seguinte, você vender a primeira vez é fácil, é só você vender barato. Mas eu sempre pensei na recorrência do negócio. Perfeito. Então, eu prefiro vender com um pouco mais de qualidade e ser reconhecido pela qualidade e o cliente voltar para comprar a segunda vez do que vender mais barato. Porque nem se você vende mais barato e você dá um atendimento horroroso, você não vai conseguir vender a segunda vez. Você não fideliza. Então, o meu negócio sempre foi fidelizar. Top. Relacionamento. Fidelizei. E aí, em 2001, eu montei junto com um sócio, a gente acabou dissolvendo essa sociedade, e eu falei, olha, quer saber, eu quero tirar um ano sabático, eu vou só mexer com carro premium em casa. E aí comecei a trabalhar com os carros mais pesados, os carros bem legais, né? Enfim, carro premium. E nesse meio tempo, a minha família tem uma empresa de cama, mesa e banho e decoração, e importação de objetos, que estava numa fase de expansão. Eu falei, eu vou ajudar minha família e vou tocar um pouco. Por um ano eu vou tocar essa empresa. Resumindo, fiquei 10 anos lá e 10 anos trabalhando com carro premium. Ah, só premium. Eu ia falar, saiu do automóvel, não. Só ali no filazão. Eu não tive um mês sem vender carro desde os meus 17. Talvez de uma semana. Caraca, você que legal, cara. É isso aí. E aí era um pé em cada canoa.
eu morava num loft, eu aluguei 10 vagas no loft. Um dia o síndico me chamou e falou: vem cá, tira os carros daqui, porque se der um sinistro, a cobertura não vai pagar. Porque os carros seguro não cobre. E aí, em 2011, eu tive um convite de um conhecido para montar uma concessionária Kia. E a Kia sempre foi uma marca que me encantou, pela qualidade dos produtos, é um carro realmente diferenciado. Até então, só multimarca. Só multimarca, de casa, exatamente. Nossa. Nunca fui concessionário. E aí, o Open Point, para montarmos a concessionária, era em Osasco. Eu nunca tinha ido para Osasco na vida. Eu falei, onde é que fica Osasco? Deixa eu pegar o mapa aqui. Na entrada da Castelo ali? Aí eu fui lá, eu falei, caramba, Osasco, mas vamos lá, vamos montar em Osasco. No primeiro mês, Rafael, eu vendi 92 carros. Caramba. Foi em março de 2011. Esse ano, a Kia vendeu 80 mil carros. Para você ter uma ideia, eu distribuía 100 no showroom. Era uma coisa louca. Eu falei, achei a galinha dos ovos de ouro. Né? Porque imagina, segundo mês vendi 120, 130. Até que... Com uma loja. Uma loja em Osasco. Caramba. Até que as montadoras fizeram um lobby e conseguiram que a Dilma e, na época, o ministro Mantega assinasse um decreto chamado Inovar Auto. Esse decreto ele limitava a importação dos carros a 4.800 unidades. O que passasse disso tinha uma max tributação de IPI de 35%. Resumindo, nós saímos de 80 mil carros para 4.800. Ou você tinha que produzir no Brasil, né? Só que aqui não tem fábrica. Exatamente. Aqui tem um problema fiscal por conta da Asia Motors, que deixou uma dívida enorme em 1997. 98, que eles tinham 97. Uma promessa de que iam fabricar no Brasil, acabaram não fabricando. Eles importaram milhares de carros, aquelas Towner Topic, e deixaram a fábrica para trás, e o governo está cobrando essa conta. Que em dinheiro da época eram 2 bilhões de dólares, que hoje representa mais de 10 bilhões de dólares, caramba, que é uma dívida que a Kia não tem interesse em pagar. A Ásia era, na época, né, um braço da Kia, ela um braço foi comprada, mais... Ela foi comprada pela Kia depois. Só que o governo entende que porque ela comprou a Ásia, ela é solidária com a dívida. Ela levou passivo. Cara. Ela levou passivo. Então a gente não tinha expectativa, como não tem hoje, de ter uma fábrica no Brasil. Então você imagina, a gente tem um volume de 80 mil carros para 4.800, eu saí de 120 carros por mês para começar a vender 30. Nossa. E ainda ficou bem, né? Porque teve gente nessa fatia de bolo aí que perdeu muito mais, né, cara? Só que eu pensei, falei, agora a questão eu tenho que pegar... Eu trabalhava só numa praça. Falei, eu preciso aumentar a minha praça. Já que eu não consigo aumentar o volume, eu preciso aumentar a praça para poder pagar o meu break-even. Porque você tem o break-even de uma concessionária, ou você capilariza, ou você aumenta volume e margem. Se você não tem volume e margem, tem que capilarizar com o mesmo back-office para poder aumentar teu faturamento. Sim. Muito bem. Montei uma loja em Alphaville e depois montei uma loja na Gastão Vidigal, as 3 da Kia. Isso é que eu sou de Santos, hein? Só que eu não podia ir para Santos, porque já tinha um concessionário na Baixada. Já tinha aquela. E eu, desesperado para ir para Santos. Imagina, eu ia e voltava para São Paulo todos os dias, de domingo a domingo. Porque... Nossa, cara. Quando não é temporada, tá tudo bonitinho, né, quando cara? É temporada, é neblina. Eu chegava meia-noite em casa, tinha que sair às 6 da manhã. Nossa. Complicadíssimo. É terrível. Complicadíssimo. Mas é aquela história, não dá para desistir com o avião decolando, né? Isso aí. Se o avião decolar e você tirar o motor, o avião cai. Então, Você tinha 3 Kias em São Paulo. Osasco e São Paulo. Osasco e São Paulo. Eu comecei a vender tanto Kia para Santos que o concessionário de lá jogou a toalha e falou, olha, não dá mais. Eu vendia 4 vezes o que ele vendia em Santos por conta do relacionamento. Porque imagina, em Osasco ninguém sabe quem é o Gustavo. Em Alphaville ninguém sabe quem é o Gustavo. Em São Paulo eu tinha concorrência de 5, 6 grupos. Então, é uma coisa muito mais de mercado do que de relacionamento. Sim. E o relacionamento no nosso segmento conta muito. Total. Conta muito. Total. Até para marcas emergentes. Aqui era uma marca emergente há 10 anos atrás. Hoje está consolidada, mas há 10 anos atrás, se ela for comprar um carro coreano, é mais ou menos o que o carro chinês está passando hoje. Era o Soul, o Picanto. Por que o Caoa chegou onde chegou? Porque o Caoa, ele assumiu com a Chery. Enquanto a Chery era só Chery, o avião não decolou. Exatamente. Porque tinha uma figura, não era uma holding chinesa, uma holding coreana. Eu estava à frente do negócio e a gente fez a coisa acontecer. Sim. E aí eu consegui montar em Santos, fiquei com 4 operações da Kia. Falei, bom, agora que eu estou com o pé em Santos, eu já consigo começar a desindexar São Paulo. Acabei vendendo a operação de Osasco para uma outra marca. A Alphaville a gente encerrou porque o volume de carro ficou muito pequeno, não justificava uma concessionária tão grande, era uma concessionária de 4 mil metros quadrados. Nossa. Então o custo operacional altíssimo. Em Alphaville, né? Em Alphaville. E aí falei, bom, então eu estou com o Gastão Vidigal e com o Santos.
Aí você tinha 2 unidades. Eu falei, agora é pouco para mim, eu preciso ir atrás de outras marcas, porque eu fiz um movimento inverso. Foi aí que eu consegui a nomeação da Peugeot, em Santos. A Peugeot ela encerrou as operações com o antigo concessionário em 2015. E em 2017 eu consegui a nomeação. E montei a Peugeot junto com a Kia. Aí na ocasião... Porta com porta? Não era. Não, tá. Não era, porque a Kia era no outro prédio. Aí eu dividi, inicialmente a Kia era num prédio e eu tinha uma área ao lado. E um grande amigo nosso, que é o Marcelo, da Airacarangos, era concessionário Lifan. Eu lembro. Sim. E eu atendia ele, a gente fazia consultoria lá. Sim. Ele falou, Gustavo, você tem que pegar Lifan. O X60 vende muito, X80, o carro é bala, não sei o quê, papapá. Falei, eu tenho espaço, vou colocar Lifan. Resumindo, eu fui o último concessionário a entrar e o primeiro a sair. Porque eu entrei 6 meses depois os caras sumiram. Aí, tava com a Lifan no colo, eu falei, agora eu preciso ir atrás de outra marca. Enfim, não consegui outra marca naquele momento, coloquei a Kia no lugar da Lifan. Aí eu fiquei com a bimarca, vamos dizer assim. E a Peugeot e a Citroën, elas preconizam o projeto Y. Sim. Que é você ter 2 showrooms com o mesmo pós-vendas. Aí fiquei num namoro com o concessionário da ocasião durante 2 anos e consegui fazer o acerto com ele e comprei a Citroën de Santos em janeiro de 2022. Era Premier? Não, era Grupo OK Paris. Okay. OK Paris. Aí compramos a Citroën dele, aí eu falei, bom, agora eu preciso tirar a Kia de lá para colocar a Citroën do lado da Peugeot e construir um prédio novo para a Kia. Nossa. O negócio não é fácil, cara. O negócio não é fácil. E você pegou a Citroën numa fase também que ela não, tava só tinha com os produtos... tinha um pouco de C4 e reza. É isso aí. Só que tinha o prognóstico do C3. Muito bom, do C3. exatamente. Aí o que eu fiz? Eu construí um prédio novo. Já no padrão. No padrão da Kia. Coloquei a Citroën e amanhã a gente está inaugurando a trimarca. Que é Kia, Peugeot e Citroën. Depois você coloca uma foto aí para o pessoal ver como é que ficou linda a nossa operação em Santos. Então Muito hoje legal. O Grupo Acta tem... Você acha que procurar no Google, ele acha ou não? Acha, mas eu dou a foto para ele. legal. Tá bom, manda aqui que a gente já encaminha para ele aqui. E ainda tiveram algumas operações multimarcas em paralelo. Eu montei uma loja, a gente tem uma blindadora, que é a Bélico Blindados, tem um showroom em Santos, de veículos novos blindados e seminovos blindados, e eu também montei na Praia Grande, em 2018, uma loja chamada Outlet Motors, que é para desovar os carros com o ticket até R$90 mil do grupo. Como a gente tem hoje, o nosso ticket é um ticket mais elevado por conta dos carros da Kia, os carros premium agora que tem os elétricos da Peugeot, então a gente consegue girar 2 vezes o estoque de usados. Caramba! O nosso ticket zero é 260 mil. Entra o usado de 130 e entra o usado de 70. Então esse carro de 70, a gente direciona para os carros outlet para poder capilarizar todo o nosso estoque. E hoje o grupo, nossa, fantástico a história. Muito legal. Hoje o grupo vende quantos carros por mês? Vende em torno de 200, 220 carros. 220 carros. Que legal. Em 6 lojas. Em 6 lojas. Na verdade, é uma loja tripla, né? Sim. Que eu tenho a trimarca. Uma loja em São Paulo, uma outra loja separada em Santos também, que é a dos blindados, e a loja na Praia Grande. Então, pontos de venda da Praia Grande é mais linha, mais ticket médio mais baixo. Que, na verdade, quando eu montei essa loja, a ideia era montar a loja para vender para motorista de aplicativo. O carro era R$ 39.900 com 950 de parcela. Só que esse carro de R$ 39.900 ele custou 80 mil hoje. Sumiu. A parcela de 900 virou 2.500. O novo popular é um carro de... Não, né? A taxa de juros era 0,9. Hoje é 1,60. O ticket era 39.900. Eu me lembro que a gente colocou na fachada, era Kwid, Mobi, Uno, Onix, K. Qualquer um por 39.900. Então o cara ia lá, escolhia o carro, CPFzão de entrada, 950, pau no gato no Uber, e o cara arrumava uma graninha. Sim. Só que hoje isso é inviável. Porque hoje o ticket de 39.900 foi para 80, taxa de juros aumentou, o banco dificilmente aprova sem entrada. Então o cenário mudou. Então eu falei, bom, então já que não dá para atingir esse público, vamos canalizar os carros mais baratos, que são carros de qualidade, Sim. do grupo todo. Então a loja, ela absorve esse público e vai super bem. E um momento legal, né? As 3 marcas que você tem hoje estão as 3 num momento de renovação portfólio, de portfólio novo, exatamente. Renovação, né? de portfólio. Aqui é com os produtos lindos, né, cara? Aqui realmente os produtos são fantásticos. Eu digo que uma marca completa a outra. Olha que interessante. A Kia, todos os produtos hoje são híbridos. Sim. Todos. Então nós temos o Stonic, que é o SUV híbrido mais barato do Brasil. Sim, minha irmã comprou um amarelo. E já, tô falando do seu Stonic aqui. Isso aí. Aí nós temos o Niro,
que ele é o híbrido full, que a gente chama, porque o Stonic ele é o híbrido leve. O que é o híbrido leve? Ele tem uma bateria 48 volts e ele não tem um tracionador, ele tem um gerador no motor que ele ajuda na desaceleração, que chama modo velejar. O Niro ele já tem um motor elétrico, motor principal, motor elétrico, motor secundário a combustão. Tanto que o Niro ele é aspirado e o Stonic ele é turbo. Isso. Porque o motor do Niro, o motor secundário do Niro é o motor aspirado. E nós temos a Sportage, que é híbrida também, que é o nosso carro-chefe. Que é linda, né? Que é linda. Design, foda. É isso aí. Aí nós temos os carros da Peugeot, que está entrando com a linha toda eletrificada. A gente vai ter amanhã, no nosso evento, também o lançamento do 2008 100% elétrico, que é o carro europeu, maravilhoso o carro. E o 208 também estava líder também, né? Líder de mercado, líder na categoria dele. E o 2008 foi eleito o carro elétrico do ano no Brasil. Caramba. Porque ele é um SUV, o carro tem tudo e custa 259 mil. Ou seja, ele concorre hoje com os hatches, concorre com o Fiat 500, concorre com o Nissan Leaf, que são carros menores do que ele entrega. Né? E temos a Citroën, que é uma linha um pouco mais em conta, que a gente tem o C3, por exemplo, partindo de 70 mil reais. Então eu digo, no Grupo Acta, você tem todas as soluções. Você tem o de 70 até o de 550, que é a Gran Carnival. A Gran Carnival e os seus blindados, né? E os blindados também. E se quiser ticket médio menor, tem também a linha popular. Tem ali. tudo, popular. Como é que chama a loja da Praia Grande? Outlet Motors. Outlet Motors. E tem a nossa loja de blindados também multimarcas, que eu tenho BMW 0, Commander 0, tudo a pronta entrega blindado. Ah, isso você Eu vende também compro blindado. carros de outras marcas, Blinda. e blindo e vendo. Olha, eu tenho um cliente potencial para te passar, inclusive, viu? Bora. É isso Bora. aí. Tá na mão, Potencial. pronta entrega. Não, vou passar. BMW branca com moca, cinza com preto, Commander prata com preto, prata com marrom, tudo pronto entrega. E É um você cliente compra muito pra blindar exigente, sem... Mas aí você vai tirar de letra, acho que pela experiência dele, acho que ele vai isso tirar aí. de letra. É o nosso amigo aí? Não. Não. Ah, então tá É o bom. Quem meu dera, tio. quem dera. Beijo pro meu tio Raul Kutaiti aí, vou te passar, tio. Agora eu vou te passar um vendedor, você fala que tinha que ser eu. Esse aqui é dos meus, tio. Esse aqui eu assino Eu embaixo. vou falar uma coisa, eu digo para os vendedores, pessoal, quando o cliente entrar na loja, se ele tiver 5% de vontade de comprar, você tem que resolver os outros 95%. É isso aí. O cara não pode entrar com 50% de vontade. arrepiado, E não pode é desistir. 5%. Porque se o cara tem 5%, ele já tem alguma coisa. E ele vai manter esse 5%, mesmo que ele não compre Mas ali, lógico. isso vai ficar na cabeça dele, o vendedor tem que aumentar esse potencial para 10, 15, pô, o cara não comprou. É isso. Não perde esse cara, viu, vendedor? O Não grande perde esse segredo cara. que eu digo é a entrevista. Na hora que você entrevista o cliente e você vê a necessidade dele, aí ele abre o coração do que ele precisa. Primeira coisa que eu oriento os vendedores, pessoal, faz um rapport com o cliente. Isso aí. Pergunta de onde ele mora. De repente ele mora perto do teu bairro, fala que você conhece o Zezinho da Quitanda. Fazer as perguntas certas. É isso, tira a armadura do cliente. A hora que você quebra esse paradigma, o cliente abre o peito para você e você consegue oferecer para ele o que ele quer, o que ele precisa comprar. Exatamente. Porque senão você fica dando porrada e acaba desgastando o cliente e nada daquilo que você ofereceu serve. Para de querer vender, de ganhar comissão e começa a se interessar genuinamente pelo ser humano. Exatamente. Como é que eu posso ajudar esse cara Exatamente. e criar uma conexão. Quando eu crio conexão e eu tô ali a fim de ajudar o meu cliente, não ganhando, porque o vendedor tem muito essa postura, quem tá assistindo a gente, né, André? exatamente. Não, eu quero minha comissão, eu quero ganhar o meu. Não, o cara tá fazendo eu perder meu tempo. Se você mudar o mindset, cara, que dica, ó, você que tá assistindo a gente, criar essa conexão, esse rapport com o cara e realmente se interessar, cara, como que eu posso te ajudar? Né, às vezes o André fala pra mim, pô, Rafa, ali acho que não tem como a gente ajudar o cara. Eu falo, pô, cara, não tem, né? É raro. É raro, Fala, é não raro. tem. E não adianta, se eu falar pra esse cara aqui, não, André, vai lá e fala, cara, eu não vou, assim, não Mas é, a gente não é- corta a conexão, mesmo sabendo que Sim, aquele momento, sim. às vezes o cliente não precisa no treinamento, não quer um treinamento naquele momento, eu não corto a conexão, eu vou ficando ali, Sabe o que né? acontece? O vendedor ele tem que perder essa gana de querer arrancar o dinheiro do cliente. E isso é em todas as profissões. Consequência, Eu vou cara. te dar um exemplo. Eu tenho um irmão que é médico, ele é cirurgião de coluna. Hoje ele está entre os 10 mais cotados do Brasil. Primeiro porque ele é muito bom, tá? Hoje ele é um médico, um dos chefes do Einstein, um cara muito bom. E segundo, porque ele fala que a última coisa que ele faz é operar o paciente dele. Custa caríssimo uma cirurgia. Exatamente. Ele podia operar todo mundo. Só que ele fala, meu, eu só vou operar quando precisa. Quando não precisa, ele vem, faz a consulta, eu vou dar o RPG, eu vou dar fisioterapia, vou fazer uma injeção de alguma coisa para dor. E em último caso é a cirurgia. Só que tem médico que você entra no consultório do cara, o cara comercial. ele tá com o bisturi te esperando. É comercial. E ainda tem que usar um produto, né, mais tecnológico, um titânio, que não sei o que, ainda envolve E aí a custa cirurgia. caríssimo. Então o que eu digo, o vendedor ele tem que saber oferecer o produto certo, mas ele não pode perder um time do fechamento, porque senão ele vira psicólogo.
Perfeito. Virou psicólogo, já Fantástico, perdeu a venda. Otávio. E assim, só complementando, até linkando com o que o André falou. E o cara que não tiver no momento, você que é vendedor, né, para de encerrar o cara como sem interesse, adiou a compra, né? Eu fico um pouco nervoso quando eu vejo isso. Eu pergunto pro vendedor, eu falo, cara, esse cliente aqui, não, ele adiou a compra. Eu falo, pô, e pra quando? Aí o cara fala assim, não, eu não sei. Aí eu falo, você não sabe? E você vai ligar, não, pra ele quando? Não, ele falou que ele vai me procurar. Eu falei, você acreditou? É sua responsabilidade, adiciona esse cara no Instagram, no LinkedIn, mantém esse cara ativo. Eu vou te contar uma que você vai dar risada. A gente tem o nosso sistema de CRM e a gente tem um volume grande de leads por mês, a gente investe bastante em mídia e tal. E o vendedor, é nato dele, acaba dando atenção para os leads mais quentes e os mais frios eles vão colocando na prateleira e vai arquivar caroço. Eu contratei um cara chamado Coveiro. Sabe quem é o Coveiro? É o que desenterra o lead. Nossa, que legal. Coveiro. Gostei O cara dessa, é Coveiro. Legal essa. Gostei. Esse cara vende 5 carros por mês. Ele é Coveiro. Ele só pega lead com mais de 90 dias. Que os outros desistiram. Só que o volume de lead é tão grande que tem arquivado que eu vou contratar o segundo Coveiro agora. Exatamente. Porque ele não consegue dar conta. E se você pegar a jornada de compra do cliente hoje, a média é 60 dias. Só que o vendedor ele tem preguiça de ficar com o cara 60 dias. Comprar em uma semana, 10 dias. Ele acha que, Falei, cara, você tem que namorar, tem que dar uns beijinhos, tem que levar pra jantar. E aí você vai vender o carro. Só que hoje, como a gente investe muito em mídia, o que acontece? As concessionárias hoje, elas têm aquela gana para colocar grana nos portais, vem muito lead. Você acaba tendo muita oferta. E das ofertas, a tua conversão, se for muito boa, vai ser 10%. Muito boa. Mas muito boa. A nossa conversão hoje no grupo é em média 5%, 6%. E eu coloquei para os meus vendedores, falei, pessoal, a partir desse mês, se vocês não subirem 1 ponto percentual de conversão, eu vou tirar 10% do investimento. E eu vou tirando o investimento. Vocês vão trabalhar a base antiga, né, amigão? Porque não adianta. Você vai gerando lead. Quanto mais grana você coloca, menos conversão você tem. Cara, eu concordo tanto com você que esse cara é um case. Assim, não é ficar rasgando cera, mas, por exemplo, quanto a gente investe em mídia hoje, André? Zero. Zero, cara. Google, zero. Site, zero. O que eu faço? A gente gera o nosso lead. A gente é que vai atrás. É uma venda diferente, mas dentro do nosso método, né, como o Rafael faz, a gente tem um relacionamento muito forte e o lead está sempre quente. A minha carteira de clientes é uma carteira quente sempre. Ah, não comprou agora. Eu tenho vários clientes aí que eu tô ligando há 2 anos. Estou prospectando há 2 anos para conseguir vender um treinamento. Indicação, a gente recebe um monte. É isso aí. Cross-selling. A gente tem uma taxa de renovação alta, então a gente foca muito mais na gestão da carteira, em manter esse cara ativo. Eu fecho o contrato assim, Gustavo, às vezes eu pego o dealer que tá lá, mas com o treinamento, tem um monte, falo, me dá os seus leads encerrados, me dá o que você jogou no lixo. Aí eu começo a ligar. É o Coveiro. Aí eu agendo 2, 3, 4, aí tem um que vai e compra o carro. Aí o cara fica maluco. Eu falo, olha, para de investir tanto em mídia, a sua equipe não sabe trabalhar o banco de dados, que é o que a gente faz. Exatamente. É porque hoje... Você acaba trazendo lead, acaba até estragando ele, né? É muita coisa. É muito lead. Então, a gente tem que administrar essa taxa de envio de lead, porque isso deixa o vendedor um pouco mal acostumado e ele acaba só olhando para aquilo que vem quente. Eu vou te dar um exemplo. Na Web Motors, vem muito lead, que é o lead padrão. Né? Quando você vai mandar um lead, já vem aquela frase, olá, estou interessado no veículo, por favor, entre em contato. Tem vendedor que olha aquilo e fala, isso aí é lead frio, porque o cliente nos deu o trabalho de escrever uma mensagem. Aí o cara tem essa mensagem, quanto paga no meu usado? Pô, isso aqui é um lead quente, porque o cara existe. Esse é discernimento. Porque vem tanto lead que eles começam a filtrar na cabeça deles, que se o cliente, se o internauta não engaja em nada, só põe o telefone, e-mail e faz o cadastro, é pouco. E aí eles acabam priorizando os outros. Então, eu já avisei a equipe que a gente vai ter que começar a reduzir, porque com menos de 10% de conversão não é saudável. Gustavo, vou te falar um negócio desse do Web Motors, né? A geração mais velha não tem muita habilidade com tecnologia. Então, o cara que tem uma certa idade entra na Web Motors e ele não sabe escrever. Só que esse cara é o que tem a grana, entendeu? Então ele vai lá e clica, tem o interesse. Porque ele não sabe. Com a frase já pré-pronta. Porque é o que ele sabe fazer, é o limite dele. O limite de manjar de tecnologia. Só que a grana esse cara tem. Então, vendedores, vocês estão enganados. Esse cara tem dinheiro, cara. Pô, né? Exato, cara. Exatamente. E acreditar. Tem uma coisa vários pontos que eu me identifico demais com a sua história. Fico arrepiado de ver ele falando, André. Porque, assim, acreditar, você é um cara que acredita até hoje. Hoje você é empresário, você tem 6 concessionárias, 6 lojas, 6 empresas, são 3 marcas, e você continua acreditando em todos. Eu tenho certeza que se algum cliente te mandar um WhatsApp ali, você vai responder, e se não for o momento de como você manter. Você faz isso na prática. Só agora, olha quantos tem aqui, ó. Olha lá, Tudo de cliente, a maioria é cliente, ó.
Mandando. Sabe o que é isso? É fidelização de 30 anos. Relacionamento. Porque venda é relacionamento puro. Eu vou te dizer uma coisa. Esses 30 anos que eu tô no mercado, eu cultivei esses clientes. E esses clientes, eles me ligam. Sim. Eu tenho 30 clientes por mês, que são os clientes que me ligam, que eu atendo eles como se fosse a primeira vez que eu estivesse atendendo. Então hoje eu tenho uma secretária, uma assistente minha, só para cuidar desses clientes. Os caras me ligam, fecho a venda e passo para ela cuidar de todo o operacional. E você não passa para nenhum Não vendedor. passo, e não passo. Sabe por quê? Mas você tá no ranking lá, você tem que estar no ranking com eles, cara. Mas Você seu tem que estar nome na tá frente lá no- deles ali. Lógico, lógico. Olha, nossa, eu ia ficar tão E irritado com isso. se eu ficar eu já em segundo, passei ele. E se eu ficar em segundo, e vou te falar, e sabe o que é o segundo para mim? É o primeiro dos últimos, eu tô fora. Nossa, Segundo lugar, primeiro dos fez últimos. igualzinho, cara. Fez Esquece. igualzinho. Ele fica irritado E amanhã, aí, amanhã eu os tô meus ferrado, ele vai vendedores, vender pra os caramba meus amanhã. vendedores falam, ô chefe, você não passa venda para mim? Falei, deixa eu te explicar uma coisa, eu jamais vou disputar um lead com você, eu jamais vou disputar um cara no showroom com você, eu não faço isso. Só que o cara que compra comigo, esse cara tem um valor que é inestimável. E eu não vou deixar esse cara na mão cada dia de um vendedor, porque o vendedor não vai atender do jeito que eu atendo, tá certo? O vendedor amanhã faz ele sai da pós-venda. empresa, vai querer prospectar esse cara, e esse cara às vezes pode se confundir que por ter atendido lá, ele vai comprar com ele como se estivesse na mesma empresa. Então, eu sou vendedor e eu estou concessionário. Nossa. Show de bola. Eu vou dizer pra Caraca. você, se eu amanhã precisar sair do grupo de concessionários, se eu vier vender, cara, eu pego uma cadeirinha em qualquer concessionária, eu te inscrevo, eu ganho mais como titular. Eu não tenho medo disso. Tem não, com cara. menos dor de cabeça, né? Não, muito menos. Eu não tenho o menor medo Ó, disso. eu vou estender um pouquinho porque eu falo isso, cara. Eu não fico- tenho o menor medo disso. E tá? outros segmentos, Gustavo, não só automotivo, cara, desculpa, vendas em geral, porque assim, esse é o processo, é você acreditar. Eu falo direto, eu falo, cara, se eu fechar Prospect Pro hoje, eu tenho certeza que eu vou fazer o Esquece. quê? O processo. Eu queria fazer duas perguntas pra você, porque tá muito boa a conversa. Tá né? show de bola. Primeiro, Pô, que história Não, fantástico. deliciosa. A história do é. cara, assim, Não, é e sua incrível. família, né? Só antes de você continuar. fica tranquilo. Sua família não era do automotivo, né? Não. Você estava falando. Minha mãe era dentista e meu É. pai médico. Ah, Aí, 30 tá. anos depois que minha mãe praticava odontologia, ela resolveu montar uma empresa de cama, mesa e banho. Mas ela nunca ninguém me ensinou nada. Legal. Tudo que eu aprendi Na foi raça. tudo que eu aprendi foi perdendo. Tá bom pra você? Isso aí. Tudo que Isso eu aprendi aí. foi perdendo. Quando eu tava fazendo a minha quarta venda de carro, eu vendi pra um cara que não me pagou, eu quase quebrei na quarta venda. Nossa. Quarta, porque era 70% do meu capital. Já tava. Aí eu tive que começar de novo com 30, que já era pouco. O 100% já era um pouco, era um carro. Eu tive que começar com 1/3 de carro. Isso aí você perdeu, você não conseguiu reaver. Esquece, depois. sumiu, cara. Sumiu. Que Sumiu. história. Ah, mas eu não tinha habilidade, né? É, isso aí, Não tinha isso habilidade. aí. Na época, o compra e venda, você não precisava ir presencialmente no cartório. Então você assinava, levava lá e assinava. Aí o cara foi pegar o carro, eu dei os documentos, dei o compra e venda, ele falou, amanhã eu te pago e a gente assina. Esquece, o cara sumiu. Caraca. Ele mesmo assinou e foi embora. O que você acha? A gente aprende de duas formas, né? Pelo amor e pela dor. Eu digo que, na verdade, a gente só só na- aprende por uma. Só pe- pela dor. só pela O dor, amor tem esquece. carinho, tem tudo e você se acomoda, É né, só cara? pancada. Só pancada. Cara, muito boa a conversa. Tem dois pontos que eu queria que você falasse um pouquinho aqui para nossa audiência, que eu sei que você tem um foco muito grande. Eu queria saber que você falasse um pouquinho da importância de processo, porque você é um cara processual, né? Eu sei que você, pelo que a gente se conheceu, você tem lá o teu método de trabalho, isso é inegociável e para mim também é. Né? Às vezes a galera fala, pô, o Rafael tá bravo. Cara, como é que eu vou ter um vendedor que não faz follow-up na minha equipe? É isso uma aí. ofensa, cara. É uma ofensa. Eu era vendedor de carro, eu tenho uma empresa hoje com quase 40 pessoas porque eu tenho um método de vendas que eu sei que funciona. Então o cara entra e não faz. Pra mim é ofensivo. Eu falo, cara, você quer ficar na minha empresa, na minha área comercial e não fazer o processo? Eu quero aprender do teu jeito de vender. Se você me ensinar um melhor, não tem problema nenhum. Ou aprimorar o que eu tenho. Agora, o processo é inegociável. É o jeito que a gente trabalha, que pode ser aprimorado. O André aprimorou o processo. Mas o follow-up é a descoberta O da minha vida. Eu de pós-venda, de gerente de pós-venda, que era um cara todo técnico, tudo ali. Quando a gente conversou, ele falou, pô, você vai ser gerente comercial. Eu falei, cara, eu não sei vender. Eu sou de pós-venda. Ele falou, não, você vai seguir o processo? Eu falei, eu vou seguir o processo. E o follow-up foi o que mudou a minha vida. Eu vi o quanto comercial eu sou e sempre fui, só que eu não sabia fazer direito. Né? Eu quebrei um negócio meu por isso. Eu vou Por falar isso uma eu vou fazer coisa. follow-up. Vou falar Sim. uma coisa para vocês. A maior dor hoje que eu tenho como empresário, a maior dor, são as pessoas. É. É inacreditável como é difícil hoje você lidar com pessoas. A mão de obra que você tem hoje é completamente diferente da mão de obra que você tinha há 15, 20 anos atrás. O jovem hoje não quer trabalhar da forma que a gente precisa no varejo, porque o varejo, cara, você tem que acordar, almoçar e jantar a empresa. É isso aí.
Não dá para fazer home office no varejo, não dá para você... 2 horas de almoço. Isso não existe, não existe. Eu almoço todo dia na minha mesa. Eu sou o rei do iFood, tenho 50 mil estrelas no iFood. É verdade, porque eu não levanto. A hora que eu almoço, a hora que eu sento no computador para ver os relatórios e liberar as contas. O que acontece? É difícil essa mão de obra jovem. A mão de obra mais velha não tem mais a garra e a habilidade hoje com as vendas digitais, porque hoje 98% de quem compra um carro passa pelo digital. Pode ser que ele não compre no digital. Ele passou em algum momento. Mas ele vai no site da montadora, ele vê a ficha técnica, ele vai no YouTube, ele vai no Acelerados, ele vai em qualquer lugar. Quando ele chega na concessionária, ele sabe no mínimo 50% a mais que do vendedor. No mínimo 50% a mais. Então, a mão de obra é muito difícil. Não é à toa que eu contratei a Prospect Pro para me ajudar em relação a isso, porque chegou uma hora que eu falei, cara, eu vou jogar toalha de treinamento. Eu não aguento mais. Porque você fala uma coisa um dia e no dia seguinte faz diferente. É muito complicado, é muito complicado. Então, eu acho que a primeira coisa para a pessoa ter sucesso na vida é a pessoa querer ter processos. Querer ter processo. Querer fazer parte do processo. Se apaixonar pelo processo. É isso aí. Porque e acreditar, porque né? sabe o que eles falam? Na Acta é um saco, tem muito processo. Cara. Fala, mas o que são processos? Tem que pegar os documentos do usado, pegar as certidões, pegar o cartório, conferir a documentação, puxar multa e mandar para faturamento. Não dá para pular nenhum desses. Entendeu? Não vou puxar pesquisa de multa. Eu não vou puxar a certidão antecedente. Não vou fazer laudo no carro. Mas não dá. É O que aconteceu na sua quarta venda? Eu perdi o carro. Você não tinha processo? Não segui o processo, é lógico. Mas é lógico. Porque ninguém me ensinou o processo. É isso aí, isso aí. Eu, com 17 anos, não sabia nem o que era processo. E essa molecada, hoje, elas têm a oportunidade de estar numa empresa de aprender isso. Que dá eu pago o treinamento pros caras. Que vai ser seu, você foi embora, vai ficar Porque com você. qual é o grande problema? Eu sou advogado, eu fiz direito. Eu fiz pós-graduação na GV em gestão empresarial. Meio que para complementar o meu negócio. Só que não existe uma faculdade de vendedor de carro. Não existe. Os poucos que sabem alguma coisa, sabem na prática, e muitas vezes com vícios errados. Tá? E aí eu fico horrorizado, como eu fiquei horrorizado esses dias, que me falaram que tem vendedor que não está entrando no treinamento. Caramba, Eu falei, como é que é? Não tá entrando. Fiquei sabendo isso ontem. Eu falei, Pior não tem problema. Você vai assinar o vale de quanto eu te pago o treinamento. Eu tô fornecendo para você. Eu tô fornecendo. Se você não quiser ir, não tem problema. É reverso o negócio. Porque aonde vai a cabeça do cidadão de não querer ser treinado? É porque tem um diploma formado em tudologia. A gente fala, o cara já sabe tudo. Então, quem já sabe tudo não precisa ser treinado, né? Eu, como sou mais burrinho, todo ano eu vou pro NADA, pro congresso, tô buscando... Eu sou meio limitado, meio burro, né? Mas tem gente que não precisa. E eu faço essa brincadeira, essa provocação, porque é o seguinte, eu falo pros vendedores que é o seguinte, eles têm que bater meta. Tá? A empresa está disponibilizando um treinamento, um conhecimento que é para você, não é para o Gustavo, né? Vai ficar para você. Né? Espero que você fique 20 anos, 30. Se amanhã ele for embora, eu não vou abrir a cabeça dele e passar o aspirador de pó. Agora chega, né, na empresa e fala, cara, eu bato a meta, eu supero a meta, eu acho que eu não preciso. Mesmo assim, eu acho lamentável, porque o cara podia se desenvolver mais. Exatamente. Mas o cara fala assim, eu tô batendo a meta e eu não quero. Cara, é uma decisão. O cara que fala assim, eu tô conseguindo entregar e eu não quero me desenvolver. Eu acho errado. Eu acho que mesmo ele batendo, ele deveria. Mas se esse cara que tá batendo, se ele tem um histórico de 1 ano, 2 anos, e o cara realmente é batedor de meta, eu acho que ele pode chegar ao ponto de pensar e conversar, cara, eu acho que eu não preciso... Só que a coisa é muito pior, porque nesses 30 anos de janela que eu tenho, eu digo que o nosso quadro de colaboradores comerciais é uma pirâmide. Você tem 30% que está no topo, 30%. 40% que está no meio e 30% que é o teu turnover. Ou seja, a grande maioria não bate a meta. Não esquece, mas não bate. Você falar para mim que existe uma concessionária que 100% bate a meta tá baixa. A meta tá errada. A meta tá errada, não é possível. É isso. Porque hoje, a gente faz uma divisão e o vendedor, para ele pagar a mesa dele, porque eu falo para ele, cara, é o seguinte, você tem a mesa, você tem o computador, você tem o estoque, você tem o ar-condicionado, você tem o banheiro. O marketing, o lead que vem... Você tem tudo, uma empresa. Essa empresa custa X mil reais. Da minha custa X, a tua custa Y. E aí eu pego o número de mesa e divido pelas mesas. Então, o meu vendedor custa lá 100 mil reais. Nossa, que legal essa conta. Né? Mas uma conta mas essa é a conta. Vamos dar um exemplo, vamos fazer assim, uma conta genérica só para facilitar. A minha concessionária custa R$1 milhão por mês. Muito bem. Metade para vendas, metade para pós-vendas. Então eu tenho 500 mil
que tem que ser alocado no departamento de VU e VN. Quantos vendedores eu tenho? Eu tenho 5. Cada vendedor tem que entregar 100 mil. Se vai ser vendendo um carro ou vendendo 100 carros, tem que entregar 100 mil. Essa é a conta. Tem uma margem boa, porque essa é a empresa do cara. Ele tem que pensar que ele tem a empresa. Porque ele só tá no bônus, ele não tá no ônus. É isso que eu ia te falar, ele é seu sócio só na parte boa. É só no bônus. Você dá tudo pra ele, ele tem o estoque ali, ele tem o carro, ele tem assistente, ele tem secretário, ele tem tudo. Plano de saúde, ele você... tem tudo. É isso aí. Tem tudo. Ele acorda igual de manhã... você, quando você montou a empresa, você tinha tudo. Igualzinho. Ele acorda de manhã, ele coloca o uniforme dele, que nós cedemos, ele vai lá... Ele abre o gerenciador de leads, aparece lá 10 leads que chegaram, porque nós gastamos R$1 buzilhão para chegar aos leads. Ele entra no nosso estoque, nós temos lá centenas de carros. O que ele tem que fazer? A conexão do cliente com o meu estoque. E pronto, é isso aí. E ele tem que remunerar quanto? O custo da mesa. É o faturamento dividido pelo número de mesa. Não tem que ser nenhum Einstein para saber disso. Não tem que e ainda nesse meio você dá o treinamento ainda, né? E só para a nossa audiência só entender, gente, nosso treinamento é uma vez por semana, 1h15 online. Então, uma vez por semana, o profissional tem que sentar na mesa dele e ficar 1h15 com a gente. Aí eles falam que não tem tempo, que não vai dar. Mas eu estou vendendo, né? Como é que eu vou parar 1h15? Aí eu pergunto, quantos carros vendendo no dia? Ah, chefe, hoje eu não vendi nenhum. É isso. Porque, na verdade, quando a gente fala de gestão de tempo, não existe falta de tempo, né? Eu falo nos meus treinamentos que tempo é questão de escolha, de prioridade. Sim. Então, o cara falar que não tem tempo para trabalhar o Instagram, não tem tempo para ver a mãe, para ir na academia, não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. Então, não tem essa de eu não ter o tempo para o treinamento, eu não tenho tempo para fazer um vídeo. Você vai definir o que é prioridade para você. E tem alguns pilares que eu vi agora no último congresso, no NADA, a gente falou aqui da importância de processo, que eu já vi que você super acredita e é um negócio que, assim, eu me identifico demais. Porque às vezes a galera fala que eu fico bravo, fico agressivo. Eu sei que o processo, isso aqui vai funcionar. O cara tá fazendo de outro jeito e não tá entregando. Aí falou, pô, você tá nervoso, cara? Não é que eu tô nervoso, cara. Eu tenho uma responsabilidade, uma folha de pagamento, de contas para pagar. É isso, lógico. Se você não tá seguindo esse processo, não tá batendo, eu tô preocupado, cara. Porque vai chegar no dia 5, eu vou ter que pagar a folha. Você vai me ajudar? Né? Vamos fazer um empréstimo no teu nome? Não vai. Então, assim, processo é fundamental. Você falou outro ponto que é pessoas. Muito foi falado no Congresso dessa questão de gestão de pessoas, de você contratar certo, de você conseguir ter uma equipe comprometida. É muito difícil. E vai todo mundo valorizar isso hoje em dia, né, cara? A gente está percebendo que, como ele trouxe do NJ, a visão hoje é nas pessoas, mas eles precisam querer também. Sim. Não adianta só a Prospect Pro, a Acta, falar eu vou te dar se o cara não quiser. Então é uma via de mão dupla, né? Você tá afim de dar. A pessoa tá afim de receber isso, né? O profissional tem que estar aberto e falar, meu, porra, obrigado, cara. Como o Samir falou, desde que haja vontade e ambição. Porque assim, eu falo que pra quem tá assistindo a gente tá sempre contratando, né, André? Gerente comercial, consultor de treinamento, a gente tá com o processo seletivo aberto, manda o currículo lá. Só que aí a gente vai entrevistar, Gustavo, né? E aí você vai ver, olha, processo, mas eu trabalho assim, mas eu trabalho assado. Então assim, a gente precisa realmente entender que você falou uma coisa que me identifica muito, que é a questão de pensamento de dono. Sempre pensei como dono. Eu ficava na concessionária até 8h30 da noite ligando, meu horário era 7 horas, meu gerente ia lá na mesa e falava, Rafa, você não vai embora? Eu falava, patrão, você tá me atrapalhando, velho. Deixa eu fazer minha ligação. Ele falava, pô, mas já deu o teu horário. Eu falava, mas, chefe, você quer que eu bata o cartão, velho? Vou ligar do meu carro? Eu nunca fiz pro meu gerente. Pra mim. Isso aí em latim chama animus domini. Animus domini. Legal. Animus domini é quando você tem a cabeça de dono. Você participa como dono. Exato. E isso é a maior dificuldade hoje das empresas. Maior dificuldade. Você pega hoje a mão de obra, vai dar 6 horas, o cara larga a caneta e sai andando. Total. Esquece, larga a caneta e sai andando. Cara, eu vou te falar uma coisa. Não tem um dia que eu saio antes das 10 horas da noite da Acta. Não tem. Não tem. Porque a hora que eu consigo trabalhar para fazer as minhas tarefas é das depois 7 às 10. Por quê? Porque durante o dia eu fico resolvendo um problema que não é meu. Perfeito. Que foram gerados por falta de processo. Sim. Gustavo, tão verdade isso que você está falando. Eu tive um insight essa semana passada, com um podcast que a gente gravou, que me arrepiou. O doutor Samir Bittar, um grande abraço aí do Grupo Nisa, veio aqui, e ele falou você vai gostar dessa, você vai adotar. Quando você chega em casa, você olha para tua mulher, para teu marido, para teus filhos, você fala que, olha, querida, papai hoje foi displicente. Não trabalhou, não foi produtivo, fiz 2 horas de almoço, deu 10 para 6, eu fui embora. Aquela casa na praia que você queria comprar, a gente não vai comprar. E aquela viagem no final do ano não vai rolar, a gente vai ter que ficar em casa. Ou você vai falar diferente, olha, querida, querido, filhinhos, papai hoje arrebentou, fiquei sem almoçar, eu tive que almoçar em 15 minutos, mas olha, eu vendi 2 carros, eu me superei, eu fiz um treinamento e olha, a gente vai comprar nossa casa. Eu vou te levar pra Disney.
papai tá fazendo o melhor. Como que tá a tua consciência, você que tá assistindo a gente aqui, quando você olha pra tua esposa, pro teu marido, pros teus filhos? Você fala pra eles que você deu o teu melhor ou que você foi displicente? Não, eu fiquei no Instagram ali vendo besteira. Mas você fez, não, vídeo eu não gosto, mas eu fiquei lá, eu fiquei no grupo de WhatsApp vendo besteira. Quão produtivo você foi? E aí, assim, o cara passar vergonha não é nem com o dono. Cara, é com a tua família. Quando você não faz o processo, quando você não se dedica, você não tá enganando a Acta, o Rafael, você tá enganando teu filho, tua esposa, teu marido, teus sonhos. Porque os seus chefes são seus sonhos. Aí que você chegou. O grande problema hoje das pessoas é que elas têm pouca ambição. Total. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Então, o que acontece hoje? Hoje você pega um salário base, um mínimo garantido de um vendedor de carros, são R$ 2.300, tá? E R$ 2.300, se ele tiver um gerente frouxo, o cara fica o dia inteiro no Instagram, vai vender 1, 2 carros e não vai acontecer nada. Hoje, para o cara ganhar R$ 2.300 como um trabalho administrativo, ele tem que sentar o bumbum de manhã às 8 horas da manhã. E ele só levanta às 6 da tarde. Se bobear, tem que ser formado. Mas Se bobear, tem que ter uma faculdade. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho assistentes financeiras que trabalham das 7h59 às 6h01 e não levantam para fazer xixi. E ganham R$ 2.100. Então o cara vai pensar, fala, pera um pouquinho. 2.300 não é muito. Mas, cara, eu tô na zona de conforto. Cara. Se eu ganhasse 4 ia ser melhor? Ia. Se eu ganhasse 8 ia ser melhor? Ia. Mas, cara, vai me dar muito trabalho. Vou ter que ficar ligando pra cliente, vou ter que ficar... deixa meus 2.300, eu falo pra minha mulher que eu tô sem grana, que eu não preciso comprar carro, a gente anda de Uber, anda de ônibus. Que loucura. Mas é isso. É a falta de ambição do ser humano. Sabe onde chega isso, Gustavo? Essa semana, já com 2 clientes que eu converso, o vendedor não sabe a composição de salário dele. Se você perguntar lá na Acta, você tem o salário, aí você tem mais um prêmio disso, mais um bônus daquilo, mais não sei o quê. Você tem várias variáveis vários que KPIs compõem, que né? você, para dar os gatilhos. Que pode levar o seu salário Tem lá em vendedor cima. que chega no dia 15, chama o meu gerente, o cara que cuida da planilha da NASA, fala, escuta, quanto é que eu vou ganhar esse mês? Pra ele colocar na fórmula, porque não sabe. Não sabe. Eu na Prospect Pro, cara, ele vê isso. Até raiva, eu fecho a minha comissão, cara. Eu passo pro RH a minha venda. Minha venda, minhas comissões e tudo. E se tá diferente, eles têm que me explicar por que tá diferente. O que deu diferente. No melhor do mês dele, eu fui dar parabéns, você ganhou tanto, cara, arrebentou. Não é tanto, não. É tanto mais X. Inclusive, eu vou falar com o Alexandre, porque eu vou ter que corrigir isso aqui. Ele acompanha, mas porque ele tem pensamento de dono. Mas é isso, é pensamento de dono, né? O vendedor não sabe nem quanto ele ganha, de onde vem. Uma das concessionárias que a gente está atendendo, o cara falou para mim, André, nós estamos trabalhando para simplificar a planilha. Eu falei, como assim, cara? Porque não adianta, a gente tem 10 bônus pro cara ali, né? Então, se vier usado, se vender licenciamento, e o cara não sabe onde ele ganha dinheiro, então nós vamos simplificar para ele saber... Pô, o cara ser um vendedor e não saber e não ter uma projeção do salário... Eu não sei, eu falo isso. Nem o processo do salário ele segue, né? Exato. E vou falar, hein, isso é recorrente, não é só comigo, não. Essa dor é... Muito boa a conversa, assim. Eu ficaria umas 2 horas, assim. A gente falou aqui de processo, quanto é importante, pessoas, a dificuldade que é você contratar, a gestão de pessoas, né? Mas a gente tem que ter um time feliz, saudável, com pensamento de dono. Eu tenho que fazer a Esse retenção. Precisa estar claro pro colaborador, né, que ele pode crescer na empresa, que ele, né, se ele vender tanto, olha, se você bater isso aqui, você vai ganhar tanto. Então, foi falado lá no Congresso dessa importância de você, gestão, de você contratar, mas a gente sabe que é muito desafiador. Então, pessoas, processos, e tem um terceiro fator que é a questão da tecnologia, de sistema. Eu tenho que ter um bom sistema de CRM, de leads, de gestão, de emissão de nota, então a tecnologia é importante, processos são importantes, as pessoas são importantes. Até para você mensurar o resultado, você tem que ter boas ferramentas. Exato. Porque hoje, eu vou falar uma coisa, o meu dashboard hoje no meu computador é a tela do CRM. Fica ligada. Que é a produtividade do cara. Vai entrando o lead, vai entrando, toca a luzinha lá que o vendedor não atendeu. E aí, veja só, isso não é nem trabalho meu. Só que eu fico desesperado de ver um lead entrar e o cara demora meia hora para responder. Eu falo, cara, você acha que ele mandou esse lead só para você? A maioria das respostas... Senta nesse detalhe também, como eu conheço a maioria, eu vou dizer uma coisa. Feliz de ouvir, sabe qual é a maioria das respostas dos clientes? Depois, quando a gente acabar a gravação, entra no meu note e te mostro. O cara manda lá um Sportage. Estou interessado nesse Sportage. Aí o vendedor entra. Olá, seu fulano de tal, o senhor está interessado nesse Sportage? Desculpa, qual carro que é mesmo? Porque eu mandei tanta proposta, eu não sei nem que carro que é. Nossa. Falei, cara, o cara não manda para um, ele manda para 10.
Para ele, antigamente o fluxo de loja, né? O cara ia em 10 lojas. Hoje, ele vai em 10 lojas em 5 minutos. No celular dele. Em 5 minutos. Então, se você não for rápido na resposta, alguém vai chegar antes. Eu quero complementar, muito bom o que você está falando, mas não é rápido só. Quanto rápido? Não, meia hora. É na hora. É na hora. Para quem está assistindo a gente aqui, não, mas 15 minutos, 30 tá bom, é na hora. 5 minutos, 3 minutos. Existe uma diferença na conversão. Quando você responde um lead em 2, em 3, em 5, em 7, em 10 minutos, né? Você que está assistindo a gente, a taxa de conversão, o aproveitamento de um lead que você responde em 2, em 3, em 10, em 15, muda a conversão. Para você ter uma ideia, a gente parametrizou o nosso sistema com 15 minutos. Por quê? Porque a gente começou a ter muita reclamação, falou, pô, mas eu estou atendendo um cliente, eu não consigo parar o atendimento para responder o lead. Falei, então tá bom, então eu vou parametrizar com 15 minutos. 15 minutos você não atendeu, vai pro bolsão, e no bolsão quem for o primeiro pega. Porque eu não tenho culpa que você está atendendo. Meu cliente não pode ficar esperando 1 hora para ser atendido. É isso aí. Cara, melhor coisa que tem é você mandar um lead e alguém responder na hora. Existe coisa mais porazerosa do que isso? Não, e a gente leva pro vendedor o seguinte: quando você está atendendo um cliente no showroom que ele entra na loja, quanto tempo você demora para atender ele? Tem que ser na hora. Então, na loja você vai. Ele tá vindo ali, né? O do lead hoje é mais rápido ainda. Você falou do iFood. Quanto tempo você espera para vir a confirmação do iFood que você pediu? Se demorar mais 2 minutos, você cancela e pede outro. E qual é a diferença do comprador de carro? Eu vou te dizer uma coisa. Qual a diferença do comprador de carro? Sabe como é que eu seleciono iFood? Por tempo de entrega. Então, por tempo. Aí. Porque a hora que eu me lembro, eu tô com fome, já é 1 e pouco. Eu falei, deixa eu ver o que tá entregando mais rápido. Eu vou te contar agora, abrindo aqui para nossa audiência, qual que é o script quando eu recebo um lead do site. Acho que o André deve lembrar que eu mando no grupo. Você quer falar você? O que eu falo quando eu mando no script? você liga ou eu ligo? André, acabei de receber esse cliente. Você vai ligar agora ou eu ligo? Eu só quero saber se ele vai ligar agora ou eu. É isso aí. Até porque se você ligar, não paga a comissão, né? Não, exatamente. Então eu falo assim, você liga ou eu? Cara, é na hora, isso é muito importante. Então, pô, a gente precisa ter processo, a gente tem que ter pessoas, a gente precisa ter tecnologia, bons sistemas, mas nada disso funciona se eu não tiver mais 2 fatores, né? Que é treinamento. Eu preciso treinar para o uso da ferramenta. Qualificar as pessoas. Treinar as pessoas, eu preciso treinar os processos, porque às vezes o processo está muito bem claro para o dono, para o diretor, mas na ponta o vendedor, desculpa o termo, e a gente precisa acreditar nessas pessoas, né? A gente está aqui falando, pode parecer, pô, os caras estão metendo pau. Não é isso. A gente acredita de que é possível, mas o vendedor, o profissional, precisa acreditar junto com a gente. Tem que querer. Né? Precisa acreditar junto com você. Sim. Pô, eu também quero. Eu digo o seguinte, eu fiz questão de colocar o treinamento, de acompanhar, porque eu cheguei uma máxima. Santo de casa não faz milagre. Eu já falei tanto, eu já bati tanto, que eu falei, cara, eu preciso de alguém de fora que fale, para ver se eles escutam. Eles que eu digo de modo geral. E a gente já está mais de 1 ano lá fazendo um trabalho com vocês lá. Mais de 1 ano. Né? E, pô, assim, o treinamento ele é fundamental, mas tem um outro fator que eu acho que você também pode até falar um pouquinho, é a questão da gestão, do acompanhamento, da rotina. Sim. Porque, assim, hoje, né, o André me passa no final do dia e ele fala, olha, hoje eu fiz tantas interações, eu marquei tantas reuniões, fechei esse contrato, o ticket médio foi tanto. Então, o acompanhamento que ele fez, eu sei, no meio do dia, eu sei se ele agendou a reunião ou não, mas o gerente, você que está assistindo a gente aqui, que é gestor, que é diretor, qual que é a tua rotina para acompanhar de fato? Não na teoria, não, eu acompanho o lead aqui, não é acompanhar o lead, é acompanhar a produtividade do cara, Sim. o detalhe. Né? Então ele atendeu o cliente no... É o funil. Quanto recebeu, quanto interagiu, quanto visitou e quanto comprou. O seu dashboard, que você está lá com ele ligado o tempo inteiro. Você está com ele ali. O dashboard você ligado. Tem que estar, o diretor tem que estar, o gerente tem que estar e o vendedor tem que estar. Ele é seu sócio, cara. Ele tá ocupando a mesinha dele ali e tem que ter isso na sua cabeça, vendedor. No bônus. No bônus, só na parte boa. Eu quero que você dê uma dica para nossa audiência aqui, porque eu sei que você tem uma equipe fera, uma equipe de alta performance, né? Seu resultado tá aí. Né? Pelo que eu estava olhando, você vendeu mais de 25 mil carros nesses 30 anos, é isso? Em 12, na verdade. Em 12 anos. 25 mil carros. A Acta, o grupo Acta vendeu 25 mil carros. E eu tenho certeza que você tem, é muito desafiador, pessoa, gestão, eu também tenho esse desafio, né? A gente tem ali, eu falo de trabalhar no Prospect, não é para qualquer um, nosso turnover é alto, não é fácil trabalhar comigo, eu não pego leve, né? Mas, eu tenho profissionais, cara, hoje o Daniel tá lá, né, em Santa Catarina fazendo uma palestra para um grupo gigante, tava semana passada na Renault, e quem aguenta a pressão tá aí, o André estourando a meta, falando para eu relaxar e surfar porque ele segura o comercial, né? Tem que ficar aguentando isso quando você tem um cara bom. Mas enfim, eu sei que você tem um time de alta performance, eu sei que você tem muita gente boa no seu time, porque você tem uma cultura, você tem um DNA, Gustavo, não vou, né? Hoje aqui a gente tá indo, eu sei que você tem outros compromissos, eu ficaria mais 1h30 falando que eu tô adorando o papo, mas assim, eu queria que você desse uma dica para quem tá assistindo aqui, é empresário, quem é concessionário, lojista, eu sei que você tem vários desafios, mas você é um cara de alta performance, você é um cara que veio do nada e tem hoje, né, 6 lojas aí.
essa questão de cultura, de DNA, que eu sei que você tem muito forte, e eu sei que você, como eu, você pega pesado com a equipe. Que dica que você dá? Porque você tem pessoas no seu time que você já relatou pra mim que, pô, que fazem e que estão performando. Então, olha a diferença. Tem cara que fala, pô, o Gustavo pega pesado, não é insuportável a cobrança. E tem cara que tá lá batendo meta, você puxa o histórico, né? Que são os 30%. São os 30%. Mas, pô, você tem uma galera, que dica que você dá? Essas pessoas que estão na sua cultura, que estão no seu DNA, que dica que você dá pro empresário que tá assistindo a gente aqui? Eu acho que o alicerce hoje do nosso negócio é você tirar esse paradigma de que vendedor de carro é picareta, é aproveitador, enfim, todos os adjetivos que nós conhecemos muito bem, né? A gente tem um passado muito ruim para esse segmento. Na época que se baixava velocímetro, colocava massa plástica no carro. E o que acontece? Esses profissionais, que não posso nem chamar de profissionais, eu posso chamar de picaretas, eles ganhavam muito, mas por pouco tempo. Sim. Né? Porque o cara não comprava uma segunda vez. Não tinha relacionamento. Então, a primeira coisa que eu coloco na minha empresa é a transparência. Olha, que dica. É a transparência, cara. Vou falar aqui, Gustavo, pra audiência aqui. É a transparência. Você tem que olhar o cliente e pensar que ele é um familiar seu, que é seu pai, sua mãe, e tratar ele como tal. É melhor você contar uma verdade que o cliente fique vermelho 5 minutos do que você deixar ele amarelo o resto da vida. Nossa, que foda. Entendeu? É isso aí. É verdade. Que nem por exemplo, eu vendi hoje um carro que eu não tinha na Kia, eu comprei de uma concessionária de outro estado, o cliente pagou hoje o carro, e a vendedora falou, o cliente pagou, mas quer a nota hoje. Eu fui cobrar a nota, o cara falou, só vou conseguir emitir a nota amanhã, porque a faturista não tá. Na hora ligou pro cliente e falou, olha, a nota só vem amanhã. Não adianta ficar pedalando o cliente, olha, vai chegar. Porque você frustra o cliente. É melhor sempre você dar uma expectativa baixa e surpreender. Um atendimento surpreendente. Você surpreender em algum aspecto do que você querer pedalar e não conseguir entregar. Então eu acho que esse é o meu DNA. Porque como a Acta, ela se confunde um pouco com o Gustavo, é a minha pessoa física, cara. É o meu CPF, eu não tenho offshore nas Ilhas Caimã, eu não tenho hold, eu não tenho nada. Sou eu. Entendeu? Então, eu tenho que... É no ônus e no bônus. Eu tenho vários clientes que me ligam sábado à noite, Gustavo, furou o pneu, o que eu faço? Eu vou ajudar o cara. Eu falo, amigo, mas esse portejo não tem step, o que eu faço? Você vai no porta-malas, pega um kitzinho de reparo, abre. Os caras ligam pra mim. Mas eu não me incomodo de fazer isso. Sabe por quê? Porque esse cara, quando for trocar o carro de novo, ele vai lembrar que eu ajudei ele a fazer isso. Numa hora que ele tava tenso, né, cara? Então, você ganhou um pontaço. Então, eu acho que... É claro que eu tô num tamanho que já tá ficando complicado acompanhar isso. Lógico. Com 3, 2 lojas era mais fácil. Sim. Então, agora, eu tô querendo profissionalizar um pouco a gestão. Contratei uma pessoa para ser o meu diretor, que até então não tinha diretor. Sou eu e 6 gerentes. Né? Então você sabe que o dia a dia do varejo de automóveis demanda muito do gerente. E chega uma hora que o gerente afunila, que ele precisa dividir com alguém. E essa divisão era comigo. Então você acaba indo muito para o operacional e menos para o estratégico. Então agora eu estou precisando ir um pouco mais para o estratégico para justamente poder trazer novos negócios e a coisa crescer. Né? Mas eu acho que o mais importante de tudo é a transparência, a seriedade que você tem que lidar com o teu cliente. Porque isso é a sua cultura, a sua marca. Sou eu, cara. Isso é negociável. Eu não consigo ser diferente. E a mentira, né? Em certos momentos, se você não é transparente, na mentira você acaba caindo em contradição. Esquece. Você esquece. Eu seria um péssimo mentiroso, porque eu esqueço tudo. Quem fala a verdade não merece castigo. Isso, cara. Eu tenho uma cultura na minha equipe, cara, a galera fala que eu sou bravo, que eu sou agressivo, mas eu sou um cara coração, e se a pessoa vem aquela, fala, Rafa, deu uma merda aqui, eu vendi errado. Falou a verdade, tamo junto. Falou a verdade, cara, tamo junto, o prejuízo é meu. Agora, se vier começar a contar a história, e assim, é cultural, começa a mentir, aí assim, eu já falo, já fica um negócio que... E como a gente sanar isso na contratação, a gente ter um acompanhamento é muito difícil, né? Mas o tamanho que você tá, você tem quantas pessoas no seu time hoje? 150. 150 eu tenho 30 pessoas. E tá 150 no primeiro escalão, né? Aí vem as famílias, você vai chegar a 300, 400 lógico. pessoas, né, cara? É isso aí. Então, São assim, 150 rimos de família, né? É isso aí. Porque geralmente é quem puxa a fila. Porque o ramo hoje de concessionário é o ramo que paga bem. Então, tem muitas mulheres, são mulheres que pagam a conta da casa. E os homens, geralmente, são eles mesmos, né?
Gustavo, assim, eu tô gostando muito, não sei como é que você tá de agenda aí, eu sei que você tem outro compromisso. Já são 4h22 aqui, eu tenho reunião às 5 lá na Gastão Vidigal com essa chuva. Vai lá. Então, nós vamos ter que marcar outro, né, cara? Eu vou ter que alugar a bicicleta para chegar lá, né? Vamos ter que agendar. Vamos ter que agendar outra data também, agendar com o Edemar também, que tá aqui com a gente, começando no Grupo A, que tá aí, com um novo desafio. Eu vou falar uma coisa. Por que eu contratei o Edemar? Toda vez que tem alguma falha de processo, vou contar isso para vocês. Tem uma falha de processo do meu time, eu chego pro meu gerente, para quem for, eu falo, cara, meu sonho é saber como o Caoa faz. O Caoa tem 300 lojas, não é possível que um absurdo desse aconteça lá. Isso eu já falo há anos. E aí eu falei, vou contratar um diretor. Quem apareceu? O pupilo do Caoa. Agora, quem sabe, ele me ensina a fazer os processos. Agora vai andar. Agora vai andar. Fantástico. Muito show. Eu assim, tô super empolgado. Vou cortar aqui com dor no coração, cara, porque eu queria continuar a conversa. Eu acho que se a gente continuasse aqui, abrir uma cervejinha ou um vinho aqui, a gente ficava umas 4 horas aqui, falar, amigo, a conversa não para, hein, meu? Ó, inclusive, vamos fazer já uma solicitação pro Otávio, né? Aproveitar que o Otávio tá ansioso, tá sem demanda. Otávio, é isso aí. A gente sabe que você tá trabalhando pouco, você tá super ansioso em casa. Meu, providencia lá uma cervejinha, um vinho. Vários podcasts aí tem a galera vai... Vamos arrumar um patrocinador, precisamos arrumar um patrocinador para servir o nosso vinho aqui, né? Exatamente. Gustavo, quero te agradecer. Vou encerrar com dor no coração, porque eu adorei demais. Eu me identifico. Desde aquela conversa que a gente teve lá, eu falei, cara, esse cara é muito parecido comigo. Fantástico. Fico lisonjeado, me sinto honrado de poder fazer um trabalho numa empresa como a tua, que é um cara visionário, que veio do nada, né? Que veio do zero, sem ajuda de ninguém. Me identifico com a minha história também. Eu era vendedor de carro, você conhece a minha história. Também não tive ajuda de ninguém, foi tudo do zero. Obrigado por compartilhar a sua experiência. Tenho certeza que agregou demais os insights que você trouxe aqui. É isso aí. Acho que troca maravilhosa. Uma troca maravilhosa. Umas pílulas que eu, com 31 anos de janela, tomando porrada todo dia, porque é porrada, né? É aquela história, né? Soco, porrada de bomba, né? Acorda de manhã, já pega aqui, porque, né? Falar palavrão, né? Você já sabe o que eu quero falar, né? Eu tinha um diretor que falava isso, pega o primeiro. Pega o primeiro e sai correndo, né, meu? E para finalizar, queria que eu sei que você já passou vários insights, acho que vai sair aqui uns cortes bem legais, depois a gente vai te mandar o material completo, os cortes. Mas assim, tem uma outra coisa, que vários pontos que eu me identifico com o Gustavo, um deles é a questão da resiliência da constância, né? Porque dá pra perceber, né? Eu vou tentar uma brincadeira aqui, eu tenho certeza que quando você tá gripadinho ali, com uma tossezinha, você não fica em casa 2, 3 dias. Esquece. Então tem gente, né, que assim, eu vejo às vezes, mas eu não tô bem, mas meu cachorro vai ter que ser operado. Mas olha, sabe que aqui eu bati o carro. E como é que. Só que dica que você dá pra galera? Eu sei que você precisa ir embora. Só por isso que eu vou. Eu vou falar, sabe o que eu falo? Eu rezo toda noite pra Deus não me deixar doente que eu não possa trabalhar. Eu nunca faltei nenhum dia por doença. Graças a Deus. Para não dizer que eu não faltei nenhum dia, quando eu descobri que estava com Covid, que foi no 5º dia, foi numa quinta-feira, na segunda eu já estava na loja. Só que nessa quinta e sexta, e sábado e domingo, eu comprei 30 carros na Webmotors no LX que eu não tinha o que fazer em casa. Eu ficava comprando carro. Tava faltando carro usado na época do Covid. Eu comprei 30 carros. 30. Posso fazer um pedido sem crachá? Agora eu queria que ele desespero da doença, eu vou comprar, cara. Eu vou comprar, não posso vender, eu vou comprar. Eu queria que ele viesse aqui sem horário para ir embora. Não, vai ter que marcar. O papo foi demais. Foi demais. Eu me identifico. E foi engraçado, cara. Eu desesperado porque eu não sentia nada. Ontem era meia-noite, eu tava prospectando inscritos, né? Mandei como eu fiz uma mensagenzinha padrão, eu falei, olha, galera, você é pro caso do meu. Eu mandei pra você hoje, né? Aliás, se inscreva no canal, pessoal. Se inscreva no canal, ativa o sininho, passa pros seus amigos, ajuda a gente a aumentar o nosso canal aí. Exatamente. Pô, eu ontem fazendo um trabalho, eu mandei pra, sei lá, umas 30, 40 pessoas. Olha, se você gosta do meu trabalho, tal, se inscreve no canal, acompanha a gente lá. Cara, hoje a gente conseguiu mais de 50 inscritos. É isso aí. Então, assim, ele fala, pô, mas você não para? Aí o pessoal vem querer me julgar, né, Gustavo? Aí falam que eu fico agressivo de novo, porque eu falo, cara, primeiro que eu gosto do meu trabalho, é um prazer vender, prospectar, divulgar minha imagem, eu fico feliz, eu fico lisonjeado. Então, assim, uma dica que eu quero passar para quem está assistindo a gente é: trabalhe com algo que você seja feliz. Não queira ser feliz só no domingo, só na sua folga, nas suas férias. Porque quando você tem brilho no olho, quando você tem amor pelo que você faz, cara, não é um trabalho. Ontem, 11h30 da noite, eu não estava estressado. Eu digo o seguinte, eu tenho que me policiar, porque hoje o meu hobby é trabalhar. É um problema sério. É um problema sério, né? E a família começa a cobrar, porque ela falou, Gustavo, você tem que jogar futebol. Eu falei, não gosto, não sei. Jogar basquete, não gosto, não sei.
Eu não tenho hobby. Meu hobby é ir para a empresa e eu falo assim, de cada venda que eu faço é que nem um orgasmo. É uma delícia, é uma delícia. Apertar a mão do cara e falar, vou te fazer feliz com esse carro. É isso aí. É muito legal. Sabe, a gente tem todo um cerimonial para entrega, com laço, com foto, sabe, posta. Eu falo, cara, eu vendo 200 e poucos carros por mês, mas o cliente, ele compra um a cada 2 anos. Quantos sonhos realizados, né, cara? Então, é diferente a relação entre vendedor e comprador. Aquele é o momento dele. É o segundo momento mais legal da vida do cara é quando ele compra o carro. O primeiro é quando ele compra a casa. É isso aí. E o segundo é que ele compra o carro. O brasileiro hoje, o segundo maior desejo de consumo é o carro. É o carro. Então tem que fazer esse momento especial. Você não pode desprezar o momento da entrega. Já ganhei minha comissão agora. Porque tem vendedor que tira o pedido, sai correndo e não quer mais olhar pro cara. Já ganhei minha Ele não comissão. faz o follow-up. Não, mas se o cara liga pra reclamar do carro? Aí que você vai mostrar que você é bom. Aí que você vai começar a Aí vender você o fala próximo. assim, me traz o carro aqui agora que eu vou resolver pra você. Eu quero resolver. É lógico. Porque eu vou te falar uma coisa. Eu sou piloto de helicóptero, né? E... Mas tem tempo pra isso, cara? Não, antes de ser concessionário. Até 2010 era piloto de helicóptero. Depois eu parei. né? Eu era. Mas não profissional, É né? sim, Sim, eu era sim. surfista também, né? Também não tem E aí, tempo. uma vez, eu subi para fazer um treinamento com um cara muito fera, um americano, que tinha 70 e poucos anos. E aí, subi, papá, decolei, e tava um céu lindo, né? E aí comecei a voar e tal. Ele falou, pode desligar. Falei, mas calma, vamos pegar a área de descampo para fazer autorrotação. Que autorrotação, amigo? Fazer o que o manual faz, fazer o que o guia de instruções faz, até o macaco faz. Você tem que mostrar que você é bom quando o tempo tá ruim, quando tá chovendo, quando tá ventando, quando você não tem onde pousar, quando quebra o helicóptero no ar. É aí que o vendedor mostra que é bom. Porque você vender um carro zero, que custa 100 por 90, o cara faz o Pix, você entrega o kit despachante e o cara vai embora, amigo, você não precisa de vendedor. Eu pego minha filha de 9 anos, ela atende uma ligação e ela faz. Aí o vendedor sofreu uma venda, na verdade. Já ia acontecer, Lógico, eu falo pra eles, né? Sofreu uma venda. Sofreu. Então, a venda, é claro que a gente não quer que dê problema, a gente quer que o negócio rode. Mas se der um problema, é aí que você mostra a capacidade de solucionar o problema. E se você solucionar de uma forma positiva, esse cara vai lembrar mais de você do que ele vai lembrar se você vender um carro barato da outra vez. E aí o momento mágico que você falou do final ali é mais gostoso ainda, né? Quando você pega Mas é uma venda lógico. mais difícil, cara, que negócio, fala, cara, puta, eu sou foda. Esse cara te indica. E vou te falar mais. Não, eu vou te falar mais. não. Eu pego de vez em quando uns carnes de pescoço lá que os caras são carne de pescoço. Aí, depois de negociar, depois de fechar, eu falei, posso fazer um favor? Me faz um favor? Ele, qual? Posso fazer uma foto sua? Pra quê? Eu vou colocar aqui na parede que eu vendi uma foto pro André, porque quem entrar aqui na loja ver que você é tão miserável e que eu consegui vender pra você que vai comprar só de ver que é bom negócio. Os caras cascam o bico. Porque eu falo, eu vou colocar um quadro de você. Eu vou colocar um quadro de você. Sensacional. É isso aí. Gustavo, eu continuaria, adorei de verdade. Extrapolamos o seu tempo, né, Não, cara? Dor no não, coração. É que a gente falar do nosso negócio não tem fim, cara. Pois é, eu que quero, delícia. eu quero que você venha um dia Foi com tempo de fantástico. coração. Vambora. Obrigado pela participação, pela aula. Pô, vários insights aqui. E de coração, tirando o crachá, eu me identifico demais com a tua história, com o teu jeito. E eu aprendi muito com vocês dois. Cara, Vamos fantástico. mandar cara. isso aqui pro nosso time pra ver se dá um Opa, é isso aí. mindset. Eu quero até pegar, não sei se tem a convenção da Acta, alguma coisa lá, e eu tive aqui uma ideia meio maluca. Se você achar que faz sentido, a gente podia pensar em fazer uma palestra eu e você juntos. Presencial. Vamos Pra fazer. todo o seu time. Isso já tá no escopo. A gente vai Legal. fazer uma de vendas e uma de pós-vendas. Então isso aí, Show de bola, tamo isso junto. aí já Vamos fica fazer. aí, já organiza lá. Eu quero muito estar com você, aprender mais com você. Vou fazer de tudo. Acho que amanhã vai rolar do I, vou sair daqui 6 da tarde. Pô, vai lá que vai ser um E prazer. vou lá, vou chegar umas 8 da noite com o Daniel lá. É isso aí. E, pô, obrigado, cara. Adorei obrigado. mesmo, de coração. Show de bola. Foi muito Vou- show. E vou agradecer a nossa audiência também, que ficou com a gente aqui, né? 1h e 12 minutos. Muito obrigado. Essa foi mais uma edição do ProspectCast. Agradeço demais aí o Gustavo, fundador aí do Grupo Acta, né? Um cara que veio do nada, me inspirou demais essa conversa. Você que gostou desse conteúdo, não seja egoísta, compartilha com outras pessoas, curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber a notificação dos novos vídeos. Essa foi mais uma edição e até a próxima, né, André? Foi muito show. Muito obrigado. Obrigado, Valeu, Gustavo. Gustavo. Obrigado. Tamo junto. Valeu, Valeu. pessoal. Valeu. Valeu. Obrigado, Gustavo. Valeu. Tamo Valeu. junto.